Olá, meus amigos, muito boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Estamos de volta aqui para trazer para vocês mais um capítulo, o penúltimo capítulo desse livro Lar Oficina, que são mensagens trazidas pelos filhos, filhas, parentes desencarnados para suas mães. Um lindo trabalho que aconteceu enquanto o Chico psicografava lá em Uberaba, muito auxiliado pelo Dona Yolanda César, mãe do Augusto César Neto, que é o patrono da campanha, da Mocidade Augusto César Neto aqui de Pinda. Então a gente já está finalizando esse livro aqui e hoje nós temos uma linda mensagem, de um moço chamado-se Ricardo, que desencarnou com 34 anos, se eu não me engano, nós vamos ver ali, em pouca idade, depois de se formar em engenharia, por acaso até na mesma faculdade que eu me formei também, na FEI, e alguns meses depois desse acidente de automóvel que vitimou ele, ele, através da psicografia do Chico, trouxe então uma mensagem muito singela, na verdade muito simples, eu até diria, mas com muito conteúdo, com muito sentimento, com muita emoção mesmo, que eu convido vocês para partilharem comigo essa mesma emoção. Tá vendo? Tá bem? Lembrando que nós temos esse canal aqui, Reflexões Espiritualistas, que se dedica inteiramente ao trabalho de divulgação da doutrina espírita, trazendo temas ligados à doutrina espírita, temas espiritualistas e principalmente aqueles que enaltecem o Evangelho de Jesus. Tá certo? Então tá bom? Então vamos lá, aqui no nosso trabalho. Vamos ver aqui uma breve introdução de o que aconteceu com o Ricardo. Então, aqui está sendo relatado pelo editor do livro dizendo o seguinte: bonito gesto, respeitável sentimento desse moço Ricardo. Vocês vão entender por quê. Não posso ser poltrão quando os nossos esperam de mim compreensão e coragem. Ele estava falando isso porque ele deixou aqui na Terra uma noiva, ele estava se preparando para se casar com ela. Então vocês vão ver o que ele diz para ela mais à frente ali. Compreensão sentida na grandeza de alma desse rapaz que libera o coração de sua noiva, mesmo mantendo os mesmos laços de afeição, e que compreende a atual situação, tanto sua como a da Sueli, que é a noiva dele, Enaltece-lhe os nobres ideais e agradece a ajuda. Ricardo foi um moço com tendências caseiras, atento com a saúde, não fumava, não bebia, pouco saía. Preferia gastar o tempo para ampliar seus conhecimentos, enriquecendo sua cultura. Fez o curso primário no Colégio São Francisco, para em seguida, no período ginasial e científico, que era assim que eram os nomes da época, gente? Cursar o Colégio Ângulo e formar-se pela Faculdade de Engenharia FEI de São Bernardo do Campo. Ricardo, contrariando a ideologia religiosa familiar, que abraçava a crença católica apostólica romana, frequentava o centro de Umbanda Pai Jamil, com o qual se identificava plenamente. Vocês vejam que ele, Ricardo, já tinha alguma noção da vida espiritual, por ele acreditar na existência dos espíritos, na comunicação com o mundo espiritual, através desse centro de Umbanda que ele participava, ele tinha então boas noções da vida após a morte. Aplicava ali os preceitos da caridade cristã, na ajuda ao refazimento dos necessitados da orientação espiritual, que é o que todo centro de Umbanda faz
ou deveria fazer, né? Mesmo com a aplicação dos recursos que a doação divina nos dispensa para a garantia da sobrevivência, não se pode esquecer que existe um tempo determinado de vida, destinado a cada um de nós, que precisa ser bem aproveitado, porque a surpresa faz a sua parte nos domínios classificados de resgates compulsórios, direcionando cada espírito aos caminhos de sua responsabilidade. Que ele estava falando, né, do tempo que às vezes alguém acha que vai desencarnar com 60, 80, 90 anos e acaba desencarnando com 30, 35, 40 anos ou até mais jovem ainda. Para Ricardo, esse encontro marcado estava registrado em Fortaleza, quando seu irmão mais novo, em férias, convida-o a acompanhá-lo em excursão àquela capital, com mais alguns companheiros. Aceito o convite, hospedaram-se em um apartamento alugado e passaram a curtir as maravilhas da natureza lá da cidade de Fortaleza, né? Por necessidade, o seu irmão regressou a São Paulo, com a promessa de retornar tão logo resolvesse os assuntos que o levaram de volta. Ricardo ficou com os amigos. Passaram o dia na praia e à noite resolveram passear. Alugaram um veículo. Antes, porém, resolveram jantar em uma churrascaria próxima. Ricardo, apesar de gostar muito de dirigir, nesse momento achou melhor que o amigo tomasse o volante. Alguns metros à frente, foram obrigados a parar no semáforo. E em alta velocidade aparece outro veículo, em conversão proibida, apanhando o carro dos rapazes, né, de cheio ali. O companheiro do volante, com escoriações várias, ficou 3 dias internado para observações. Os outros saíram ilesos e Ricardo, né, o protagonista dessa nossa lição de hoje, né, fraturou o fêmur, perfurou os intestinos e com hemorragia interna veio a falecer. Então Ricardo desencarnou neste acidente de automóvel saindo de uma churrascaria à noite em Fortaleza. Estampada a dor em suas vidas, os pais procuraram em seguida ao acontecimento ao querido médium Chico Xavier, recebendo a informação de que Ricardo tinha aceitado com resignação a sua passagem para a vida espiritual, mas que sofria com a separação da família. Naturalmente, eles receberam essa informação através do próprio Chico. 3 meses depois, para surpresa dos familiares, em curto espaço de tempo, receberam a visita do filho configurada nas palavras da sua carta, né? A visita através da carta que ele enviou. Para os pais, após diversos contatos, passaram a admirar Chico Xavier como um ímpar na defesa da doutrina espírita pela sua pregação, trabalho e mediunidade em prol da humanidade. É como um pai que tem a mão suave para acariciar os filhos do sofrimento. Então, ele termina aqui a explicação, né, do motivo do desencarne do Ricardo. E nós vamos agora ver a mensagem que o Ricardo trouxe aos seus pais, não antes sem entender quem são as pessoas que ele cita ou são citadas na mensagem. O pai dele se chamava Ricardo também, Ricardo José, a mãe Aparecida Santos, Sequiere, né? Ele tinha como irmãos a Ivete Adelina e o Sidney Alexandre. A sua noiva, também já citada aqui, chamava-se Sueli Maria, e o amigo Rubens Benello. Provavelmente esse amigo aqui é o que estava dirigindo o carro. Nós vamos ver agora. Então, aqui tem uma fotinho do Ricardo, né? Mostrando aí que ele desencarnou em 1985, né?
9 de fevereiro de 1985, com 34 anos de idade. Então ele escreve para as mães, para os pais o seguinte: querida mãezinha Aparecida, receba com meu pai e com meus irmãos as minhas vibrações de reconhecimento a Jesus pela oportunidade de trazer-lhe algumas notícias. Vocês vejam, né, gente, que a primeira frase dele é de agradecimento a Jesus pela oportunidade de escrever para suas mães. Quantos de nós, eu pergunto, não gostariam de receber uma carta, uma mensagem direta por uma mediunidade cristalina, né, como a do Chico Xavier? É uma bênção impressionante. Vou sempre melhor, com mais serenidade, a fim de ajuizar sobre a minha própria situação. Mas confesso-lhes que, se eu pudesse, apagaria da memória o acidente que me apanhou longe de casa. E quem não gostaria de esquecer, né, gente? Dói muito reviver aquele choque com os meus companheiros disputando o campeonato dos gemidos. Aquele se lembrava dos momentos iniciais do acidente, né? O amigo Rubens está em minha imaginação como que pregado em meus pensamentos, que era o motorista amigo dele. Não sei contar detalhes. As vítimas de acidentes são as que mais ignoram o doloroso acontecimento de que foram protagonistas. Olha que curiosidade, né, gente? A gente acha que lembra de tudo que aconteceu instante, segundo por segundo, instante por instante, durante a nossa desencarnação. E nem sempre é assim, né? Muitas vezes aquilo é de propósito, apagado da nossa mente através de um sono, de um desmaio, para que a gente não sofra, né? Não tenha sofrimentos em demasia. Então, é isso mesmo que ele confirma. Ele diz assim, ó: a queda no desmaio de que me reconheci possuído foi inevitável. Aquilo não pode ser sono. Deve ser um estado enfermiço, qual acontece com o espírito na vida fetal. Sei unicamente que acordei num dia ensolarado com a presença de uma senhora que me deu a conhecer por bisavó, a quem fiquei devendo cuidados que nunca resgatarei. Então você vê que apagou da memória dele os instantes finais da desencarnação. Ele não sentiu mais nada, nem dor, nem sofrimento, dormiu como se estivesse dormindo num sono profundo, um sono sem sonhos. Não sei se vocês perceberam isso, né? E quando ele acorda, está um dia ensolarado e tem a bisavó dele ao lado dele, para explicar para ele tudo o que tinha acontecido. Ele continua: o problema, querida mãezinha Aparecida e querido papai Ricardo, é o drama das saudades que ficam no coração. E é possível pelo menos que isso aconteça somente comigo. Contemplar maravilhas da vida cósmica. No entanto, de alma acorrentada por fios invisíveis aos seres queridos que deixamos na retaguarda. Então deve ser uma coisa difícil mesmo, né, gente? A gente poder observar tanta coisa nova no mundo espiritual, as coisas que estão assim, que antes nós não víamos, né? Uma cidade espiritual, possivelmente a qual ele foi transferido, com muita informação, muita gente, enfim, muitos espíritos ali, mas de alma assim presa, né, na saudade, né, naquela tristeza do coração da separação repentina, aqueles que ficaram para trás, né? Mas Deus não nos desampara. Então ele nos permite que a gente continue visitando e conhecendo e encontrando os nossos familiares, conhecendo outras pessoas, como ele veio a conhecer a bisavó aqui. Então Deus está sempre nos ajudando.
Ele continua dizendo assim: os pais amados, a Ivete Adelina, o Cid, os irmãos, e a querida Sueli, a noiva, estão por dentro de mim de modo amargo, porque por mais que deseje, não consigo vê-los nem contatar com nenhum dos entes que me povoam a mente. Então, até este momento ali da caminhada dele, 3 meses apenas após o desencarne, ele ainda não tinha podido visitar a família, como ele está contando aqui, mas certamente mais tarde pôde, Entretanto, os dias passam e a gente se vira com lágrimas contidas, porque não posso ser poltrão quando os nossos esperam de mim compreensão e coragem. Mãezinha, diga a Sueli, a noiva, que os meus sentimentos de noivo são os mesmos. Os meus pensamentos é que tomaram outro caminho. Não posso retê-la com promessas e votos que seriam para ela inexequíveis. Sueli Maria é uma notável menina e me entenderá com os nobres ideais de que sempre me proporcionou elevados testemunhos. Aqui ele estava dizendo para a noiva, em outras palavras, praticamente que ela estava livre para encontrar uma outra pessoa, um outro amor, se casar novamente, porque seria inexequível o relacionamento deles, estando um aqui encarnado e o outro lá na pátria espiritual. Então é isso que ele transmite para a noiva através dessa mensagem que ele deu para sua mãe. Agradeço a ela quanto faz em meu auxílio com preces e pensamentos de carinho, tanto quanto agradeço aos pais queridos e aos queridos irmãos. Tudo o que me enviam a título de benefício para o meu espírito em novo campo de ação. Das contusões e complicações que me ficaram por remanescentes do desastre, estou quase liberto e considero isso uma bênção de Deus. Você vê que ele estava ainda numa fase de recuperação, Estimaria ocupar muitas laudas de papel a fim de falar-lhes de minhas experiências novas, mas sei que não posso, por agora, absorver-lhe as atenções. Muitas lembranças a Sueli Maria e aos irmãos queridos. Admito que terei trazido as notícias possíveis, e quem faz o que pode, a mais não é obrigado. Então vocês veem, que ele estava se esforçando o tempo todo que escrevia para manter a serenidade, a tranquilidade, para transmitir aos pais uma informação serena, tranquila, sem desespero, mas também sem ocultar a saudade, que é natural nesses casos, tá certo? Então ele finaliza dizendo: agradeço-lhes o auxílio que tenho recebido espiritualmente de todos e peço aos queridos pais receberem o carinho imenso e a imensa confiança do filho que lhes deve tanto. Ricardo Romano Secchieri. Então, como eu disse para vocês, gente, é uma mensagem simples, mas muito profunda, de muito conhecimento, de muita profundidade e de muita emoção, Ao chegar ao fim da mensagem, eu senti enorme emoção aqui, falando para vocês, porque eu me coloquei por uns minutos no lugar dele, do Ricardo, e imaginei como deve ter sido difícil para ele trazer essas linhas psicografadas aí pelo Chico em meio a um ambiente de tanta saudade, tendo ali presente a própria mãe, que normalmente é isso que acontecia quando o Chico começava a ler as cartas. As mães levantavam, choravam, iam lá perto da mesa onde ele estava psicografando e ele lia aquela mensagem em voz alta para que todo mundo que estivesse na sala ouvisse, e depois dava a mensagem, a carta, àquela mãe, aquele pai,
porque o Chico apenas psicografava a mensagem, a carta era dirigida aos pais. Tá certo? Então é isso, minha gente. Nós vamos ficando por aqui. Terminamos mais uma mensagem maravilhosa desse livro Lar Oficina. Pedindo e lembrando a todos que, se gostarem, deixem o seu like, compartilhem com os amigos, tá certo? Se inscrevam no canal e para que o canal ganhe relevância e possa ser exibido para mais e mais pessoas lá na plataforma do YouTube, tá bom? Um beijo aí no coração de todos, fiquem com Deus.